Vamos lá, gente, para mais uma correção do Simula. Eu coloquei aqui uma questão de termodinâmica, uma de hidrostática e uma de indução com aquecimento, que é uma das minhas apostas aí para a prova, né? Que tudo que mistura assunto é bom para cair na prova. Vamos lá. Essa 23 primeiro é de termodinâmica. A turbina de um avião geralmente é composta por um motor a reação que recebe este nome, pois faz uma ação, transformar o ar que entra em energia em empuxo, gerando a reação, deslocando a grande massa de ar para trás e para frente. Suponha que a turbina de um avião tenha 80%, então 0,8, do rendimento de uma máquina de Carnot. Rendimento de uma máquina de Carnot. Então, só escrever. Esse é o rendimento da turbina do avião. Então, a gente põe rendimento da turbina 0,8. Lembre aí, a máquina de Carnot ela opera entre temperaturas. Então, o rendimento dela é TF, TQ. Com as temperaturas bonitinhas em Kelvin. Não pode ser em Celsius, nada disso aqui. Então, se você seguir o texto aí bonitinho, você consegue resolver. Da turbina, 0,8, 1 menos 127 mais 273 para poder transformar 400, não é isso? E o outro é negativo, é menos 33. Dá 240. Mais 273, 240 Kelvin. Então fica 240 sobre 400. Então o rendimento dessa turbina é 0,8 de 1 menos 0,6. 0,8 vezes 0,4, então vai ficar 32%. Então, letra E aqui. 32%. É o rendimento da turbina do avião. Essa aqui é bem tranquilinha, mas é bem interessante. Hidrostática sempre cai na prova. A Strix gosta bastante. Bloco de madeira de massa 630 gramas, caso precise, já está transformado. É abandonado cuidadosamente sobre um líquido que se encontra em repouso dentro de um recipiente. Verifica-se que o bloco desloca 500 centímetros cúbicos. É o volume de líquido que foi deslocado. Até que passa a flutuar em repouso. Então, qual é o líquido que ele está imerso? Então, se isso aqui é o volume de líquido deslocado, o que a gente pode fazer? A densidade do líquido vai ser a massa pelo volume. Simples assim. Como aqui está tudo em gramas por centímetro cúbico, então realmente era para ter transformado. Então fica 630 sobre 500. Você pode cortar esse zero com esse zero. 63 sobre 5. Depois você passa a vírgula. Então vai ficar 1,26 gramas por centímetro cúbico. Então, quem é que tem isso aqui? Glicerina. Então, letra E de novo. Essa aqui é mais simples, mas cai. É fácil, mas cai. E essa aqui foi a mais dificilzinha das três. Sempre tem uma fechada que é mais difícil que as outras. É bastante curioso, mas o fato de um trem passar sobre os seus trilhos gera um aquecimento devido a processo de indução eletromagnética, apenas pelo movimento relativo ao campo terrestre. Isso pode ser observado pela seguinte ilustração. Aqui o campo magnético está saindo, que é o componente vertical. O campo magnético da Terra é tridimensional, ele tem componentes x, y e z.
Então aqui na questão só tem o vertical. Então você deveria fazer a regra da mão direita com a mão saindo. Os dedos, 4 dedos saindo do plano do computador, do plano da sua prova. Os dois trilhos de uma linha férrea estão isolados entre si do solo por meio de dormente de madeira. Tá aqui, de madeira. A distância entre eles é 1 metro. Então isso já indica que você vai fazer aqui aquela equação de indução magnética, que é BVL, né? Deu comprimento, você já pensa nisso aqui. E a componente vertical, pelo campo magnético terrestre, vale 15 10 a -6 Tesla. Um voltímetro sensível é ligado entre dois trilhos conforme a figura. Quando o trem passar com velocidade de 20 metros por segundo, então daqui eu já faria o BVL. Então aqui, ó, BVL substitui aqui 15 10 a -6 21. Vai ficar 15 vezes 2, 30, mais um zero. 10 a -6 volt. E para diminuir esse tanto de zero aí, você pode colocar 3, 10 a -4. Guarde a voltagem. Vamos lá, o que ele pede? Potência dissipada por efeito Joule gerada pela indução. Quando acontece isso, o próprio indutor ele passa a se comportar como gerador, porque houve polarização de cargas negativas de um lado e positivas do outro. Então, nesse caso aqui, como o indutor vem para esse lado, os elétrons que já estão nele sofrem força magnética. Como é que vai ser esse caso? O polegar está indo para a direita, o campo magnético está indo para o seu rosto. Como o elétron é negativo pela mão direita, os elétrons sofrem força magnética para cima. E eles se concentram na parte superior aqui. Então, na parte inferior, fica com falta de elétrons. Num gerador que você tem uma corrente que circula de forma convencional, vocês devem lembrar, vou botar aqui a resistência interna, que essa corrente convencional ela circula cortando do menos para o mais. Então aqui também vai ser diferente. A corrente elétrica vai circular do menos para o mais. Do menos para o mais aqui. Então, ela está circulando aqui e aqui. Então, isso aqui nessa parte metálica seria uma corrente anti-horária. Está indo contra o relógio. Então, nesse desenho aqui, ela seria uma corrente anti-horária. Você tem que ver os polos do gerador. Gerador por indução, nesse caso, né? Então, a gente tem anti-horária. Então, corta essa e corta essa. O que a gente tem que fazer agora? A potência dissipada e deu a resistência do eixo das rodas, que é essa parte que está sofrendo indução. O que a gente faz? Simplesmente potência ddp quadrado sobre R. Porque ele vai se comportar como um resistor, já que vai aquecer. Então, 3 10 a -4 ao quadrado sobre 5 da resistência elétrica. 9 10 a -8 sobre 5. Então, ele esquenta bem pouquinho. 1,8 10 a -8 watt. Aqui não, então é a letra D. Então é isso. Espero que você tenha entendido tudo. Até a próxima.